o moverá o sacerdote. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. E sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta queimada, em cheiro suave ao Senhor. E a sua libação de vinho, o quarto de 1 hin. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento. De 2 dízimas de farinha serão. Levedados se cozerão. Primícias são ao Senhor. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem mancha, de 1 ano, e 1 novilho, e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para a expiação do pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor. Com os 2 cordeiros, santidade serão ao Senhor para o sacerdote. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações pelas vossas gerações. E quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro a deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Então, espero que todos possam ouvir, e se não, agora é hora de se manifestar. Daí os técnicos podem aumentar o volume ou diminuir, se for o caso. Bom, então, ninguém se manifestou, mas se houver problema, pode se manifestar através de um simples sinal que nós estudamos uma solução. Ontem começamos estes estudos pensando e estudando a Páscoa e a festa de pães asmos. O que nós vimos com muita clareza ontem é que estas 2 festas são unidas. A Páscoa relembra o início da nação de Israel. O primeiro dia, a primeira noite, a hora quando aquela nação tornou-se uma nação
saindo da escravatura do Egito, redimido pelo Senhor, pelo sangue do Cordeiro. A festa de Pães Asmos indica, ensina, como vimos ontem, que um povo redimido deve se tornar um povo santo. Esta verdade se aplica tanto no Velho como no Novo Testamento. E recebeu um bom destaque ontem: um povo redimido deve se tornar, logo, um povo santo. Hoje, nós temos perante nós, nesta leitura, as primícias e a festa das semanas. Então vamos pensar nestas duas festas agora. A festa das primícias e a festa das semanas. Vamos retroceder, todos nós juntos, à Páscoa. Dia 14, qual é o mês? Sabem? O mês Nisan. O primeiro mês do novo calendário. Estão todos na atenção? É dia 14. Sempre seria a celebração da Páscoa. Mas nós vemos nesta passagem uma profecia indicando a data da morte de Cristo, o Cordeiro de Deus. Porque ele foi morto, irmãos, dia 14 do mês Nisan. Desta forma fica bem declarado que nós temos aqui não apenas festas de ritual antigo, mas profecias em figura. Então, dia 15, onde estava o Senhor Jesus? No sepulcro. Dia 15, no ano em que o Senhor Jesus Cristo morreu, caiu no sábado. Creio eu, sem ter investigado mais que o normal, o Senhor Jesus morreu na sexta-feira, dia 14. Dia 15, ele permaneceu no sepulcro. Aqui hoje, nós lemos do dia permite que eu leia. Ao seguinte dia do sábado. Por favor, procure manter a atenção ao seguinte dia do sábado. Que dia seria? Seguinte dia do sábado. O primeiro dia da semana. O que? Trareis o molho das primícias. Então, já lhe surge alguma coisa? Está se lembrando o que aconteceu no primeiro dia da semana? Naquele ano inesquecível na história? Se lembraram? Cristo ressurgiu. E sabe, para tirar qualquer dúvida, tratando da sua ressurreição, 1 Coríntios capítulo 15,
fala nele na sua ressurreição como as primícias. As primícias dentre os mortos. Dia 14, a Páscoa, a morte de Cristo. O dia depois do sábado. As primícias, trazendo perante nós, sem a menor dúvida, com confirmação do Novo Testamento, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, vamos continuar. Temos de passar para a segunda festa que vamos estudar, a festa das semanas. Quantas? 7. Ou seja, 50 dias. 50 dias. Sim. O que aconteceu com as primícias era o início da colheita da cevada. E logo em aparecer algum fruto, levaram um molho das primícias ao sacerdote. Após 50 dias, nós temos já a colheita do trigo pronto para ser colhido. E nós temos outra festa celebrando agora esta safra, esta colheita, chamada no Antigo Testamento a festa das semanas. Está aí. Chamado no Novo Testamento o dia de Pentecostes. Então, qual é a ligação entre uma e outra? Está se tornando fascinante, muito interessante. Quem, a não ser o Espírito Santo de Deus, podia criar estas coisas? Então, nós lemos em Atos capítulo 2, versículo 1, e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Se as primícias, se a Páscoa se cumpre na morte de Cristo, as primícias se cumprem na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a festa das semanas se cumpre no dia de Pentecostes, como resultado da morte de Cristo. Deu muito fruto. E este grande fruto aparece em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando 3.000 almas se salvaram e iniciou-se a igreja. Então, nessas duas festas nós temos a nossa meditação, talvez por quase 1 hora, e depois nós temos a festa das trombetas, e vamos ver o que ela ensina. Antes de me sentar, só para deixar uma visão panorâmica no pensamento de todos, onde é que vamos terminar? Amanhã de tarde, na festa dos tabernáculos. Na consumação da restauração da nação de Israel. As 7 festas apresentam uma visão panorâmica da história desta nação, desde o seu nascimento no Egito
até o reino milenar de paz, de alegria, de fruto. Mas duas festas ocorrem no primeiro dia da semana. As duas que estamos estudando agora. Elas devem ser de interesse especial para nós. Porque o primeiro dia da semana é de interesse especial para nós. Então, irmãos, vamos trabalhar e vamos tentar tirar o máximo de proveito. Sem dúvida, muitas perguntas podem se fazer que eu não tenha resposta. Neste caso, eu vou dizer e apelar para outro irmão que talvez tenha, e se possível, conseguiremos uma solução para o indagador. Se não, paciência. Tá bom, então, espero pelos irmãos agora com essa introdução. E aceitaríamos também algum irmão que dissesse: escuta, eu não entendi quase nada. Seria uma humilhação, mas aceitaríamos. Ou foi uma coisa aí que colocaram que não ficou claro. Meu irmão podia se manifestar nesses termos que faríamos o possível. Alguns comentários gerais para encaminhar o estudo? Era possível celebrar a Páscoa mesmo no Egito? E podemos imaginar que no deserto sim também, nos anos subsequentes. Também pães asmos, no Egito, no deserto. Mas este aqui, primícias. Eles não tinham como celebrar esta festa nem no Egito, nem no deserto. Tinha de ser celebrada na terra de Canaã. Então eles receberam instruções, mesmo no deserto, sobre esta festa, mas não tinham como celebrar, até entrar na terra. Por que, seu Tomás? O irmão pode citar algum caso da celebração destas festas que estamos estudando hoje no Antigo Testamento? As primícias e as semanas? Não. Só no Novo Testamento que nós lemos. Sim, mas o Senhor pegou a minha pergunta. Por que eles só tinham de celebrar esta festa na terra? Como nós lemos aqui no capítulo 23, no trecho que o Senhor acabou. Nós lemos ali, sim. Versículo 10. Ótimo. Quando houverdes entrado na terra, antes não. Eu não sei se podemos dizer que no deserto havia essas colheitas, talvez não. Eles dependiam do maná e não seria tão fácil de semear e colher no deserto. Complemente. Mas sim, eu tinha pensado nesta resposta, mas ainda não fiquei satisfeito em mim mesmo. Eu comecei a pesquisar um pouco mais. Será que tem outro motivo? E os frutos da pesquisa? Estou querendo colher agora. Então, irmãos, quem pode ajudar nosso irmão? Eu já tinha o microfone na mão para dizer a mesma resposta. Será que seu Lindsay está pensando que a Terra, o fato de estar na Terra, nos liga com a compreensão celestial dessas coisas agora? Que só
na esfera celestial que se vê tudo que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo significa? Algo nesta área? Sem dúvida, no deserto não semearam, não colheram. Então, aqui diz claramente, depois de entrar na terra, depois de plantar, de colher, as primícias para Deus. Porque logo que entraram na terra, acabou o maná. Exatamente. Cedendo era o trigo da terra, né? Mais uma pergunta, Sr. Tomás. Quem tinha a responsabilidade de trazer o molho das primícias? No caso da Páscoa, cada família. Mas só os lavradores que tinham plantação? Aqui só diz, trareis o molho. Só diz isto. Então era o povo. Assim como o povo provia os pães de proposição, sem especificar, a não ser que haja passagem que eu não esteja me lembrando, que especifica melhor. Quem? Eu imaginei que só os lavradores de plantação tinham esta responsabilidade. Antes de começar a colheita, eles tinham de trazer o molho, o primeiro molho, a fim de apresentá-lo ao Senhor no templo. Só para tentar ajudar a esclarecer este assunto um pouco mais, acho que é importante explicar que a festa das primícias teria acontecido durante os 7 dias dos pães asmos. Exato. E vamos fixar isto bem. Me lembro quando eu era crente jovem, de assistir reuniões sobre as festas do Jeová, e isto me confundiu muito. Quando é que as primícias encaixava nos outros dois? Então vamos ficar bem claro, tem que ser o dia depois do sábado. Primeiro dia, pode ser que dia 14 sairia numa segunda-feira, pode ser uma quarta, pode ser qualquer dia da semana, mas a regra é o dia depois do sábado, certamente durante os 7 dias. Espero que todos tenham compreendido bem. Eu estranhei tanto isto de ler um livro que várias vezes voltei a verificar que uma festa atravessa a outra, mas é assim. Durante a festa de pães asmos, entrou esta das primícias. E, se eu posso dizer, independente do quadro profético, qual era a importância? Olha, a safra se devia à boa mão de Deus. Israel foi ensinado que dependia de Deus não mais pelo maná, mas pela safra. Então, as primícias da primeira safra, sendo de cevada, eram apresentadas como para dizer, de ti veio, e agora nós te presenteamos com o que de ti veio. Então, este foi o significado para eles, independente deste quadro profético, que para nós, como toda a Bíblia, se torna tão evidente. Então, espero que todos nós nos lembramos de dar graças pelos alimentos, seja em casa, ou seja na lancheria ou no restaurante. Pois é, Sr. Tomás,
Os filhos de Israel não tinham como entender o porquê de um cordeiro na Páscoa. Não tinham como entender o porquê dos pães asmos. Bom, eles, quem sabe, pensaram, olha, nós temos de sair do Egito precipitadamente. Não temos tempo para levedar o nosso pão. Quem sabe eles pensaram que era assim mesmo. Esse primeiro significado é este. Isto. Eles não tinham um outro significado depois, como nos explicou ontem. Isto. Eles não tinham como entender o aspecto profético. Não. É mesmo aqui nas primícias, não tinham como entender o aspecto profético. Mas quem sabe eles faziam isso como agradecimento. É isto que eu tentei dizer. Mas nós temos de entender que temos uma progressão. E Deus está preparando o terreno no Antigo Testamento, pelo que Ele vai revelar no Novo Testamento na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então desempenharam um papel muito importante. Aprenderam também mais uma lição muito prática. A safra seria a alimentação para um bom tempo. Mas Deus queria a primeira parte. Provérbios capítulo 3, Salomão escreve: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Cabe a nós aprender isto também. O que Deus nos dá, devemos dar a primeira parte para Ele. Explique isto um pouco mais, quem sabe. O rigor é interessante. Não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes até aquele mesmo dia. Eles não aproveitariam nada dessa primeira colheita, até que, em primeiro plano, levasse as primícias para Deus. Sabe, amigos, podemos estranhar o rigor com que Deus agiu. Olha aí, ó. Não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes. Podemos até estranhar o que tínhamos ontem sobre a possibilidade de quem tivesse como é que se chama o leaven? Fermento dentro de casa que fosse extirpado. Era uma gente escravizada que só entendia ordens amparados com relhos. Então, Deus bem sabia, esta gente só entende a rigor. Nós vamos dizer, diferente conosco. A graça de Deus, sem tal rigor, deve criar em nós aquele instinto de colocar Deus em primeiro lugar, para depois nos atender a nós mesmos. Este é o princípio, aplicado a rigor, devido à situação naquele tempo, mas que a graça de Deus opera em nós, talvez não tanto como era para ser. Deus em primeiro lugar, depois nossos interesses. Continuem, irmãos. Mas eu acho que seu João, ele queria uma ampliação do fato que é para nós honrar ao Senhor com as primícias de toda a nossa renda. Dar para Deus, vamos dizer, as primícias. Ele merece, ele é digno. Vamos partir para a porção do Senhor, do ordenado. Se vamos deixar as sobras para Ele, provavelmente não vai sobrar nada. Agora, se
dedicarmos a Ele as primícias, em primeiro lugar, é bem capaz de sobrar. Porque este é um princípio com Deus. Colocando os seus interesses em primeiro lugar. Nosso irmão aqui, que ficou sem microfone, espero que não seja sem fala, ele dizia em cartas dele, cuidando dos interesses dele, vamos descobrir como ele cuidará dos nossos. Se colocarmos os interesses de Deus em primeiro lugar, vamos ver como ele vai cuidar dos nossos. Nós certamente temos o peito da viúva que, ao receber a aposentadoria naquela semana, ela colocou à parte a porção do Senhor em primeiro lugar. A resta ficou para ela. Sim. Gostaríamos de pensar em, não digo em 1 Coríntios 15, mas na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que, Sir James? Eu só ia dizer, eu acho importante destacar essas referências do Novo Testamento, porque quem sabe um crente lendo Levítico 23 pela primeira vez ia estranhar um pouco, pensando, mas de onde eles estão achando essa visão panorâmica da história da nação de Israel, só lendo essas passagens que falam dessas festas? Então, é importante destacar, nós já estudamos agora 3 festas. Em cada festa podemos ir para o Novo Testamento e ver o significado no Novo Testamento. Ouvimos ontem de 1 Coríntios capítulo 5, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então não temos que inventar nada, nós vemos o cumprimento daquela festa na morte do nosso Senhor Jesus Cristo. O próximo versículo, pelo que façamos festa, falando da festa dos pães asmos. Então, não temos que inventar nada. Temos na Bíblia o significado para nós daquela segunda festa. E como o Senhor já citou, indo para 1 Coríntios capítulo 15, nós lemos Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então, qual é o significado da terceira festa? Vemos isso em 1 Coríntios 15, na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, à primeira vista, um crente novo pode estranhar um pouco, mas não estamos inventando nada. Não. Com a ajuda da Bíblia, nós podemos ver o significado dessas coisas. Lá fora, no mundo, o pessoal ridiculariza a ressurreição, talvez inclusive a ressurreição de Cristo. Mas nós não testemunhamos uma ressurreição todo ano. Nós não vemos as folhas caírem, nós não vemos secar a planta. E na primavera, não vemos uma ressurreição. Se alguém acha que é um pouco fantasiado tudo isto, escute um versículo falado pelo Senhor Jesus Cristo, com referência a Ele. Na verdade vos digo, se o grão de trigo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem não pode ver no Senhor Jesus este grão de trigo que morreu e em ressurreição deu muito fruto? Então, não acredita na ressurreição? Olha o grão de trigo. E tu vê aí, todo ano, um pequeno exemplo do poder da ressurreição. Então é isto que nós temos em Levítico 23,
encontrando seu cumprimento na ressurreição do Senhor Jesus Cristo naquele terceiro dia. Uma pergunta sobre o versículo 11, seu Tomás. Para que sejais aceitos. Aceitos em que sentido? Sobre isto, eu vou querer ouvir os irmãos. Aceitos me deram o meu devido lugar. Isto traz aceitação no sentido de bênção para vós. Seria uma explicação simples e alguns irmãos querendo construir sobre isto pode ajudar, inclusive o irmão. Estou me lembrando de Efésios 1:6, que nos fez agradáveis a si, no amado. Nós somos aceitos no Cristo ressurrecto. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo garante a nossa aceitação diante de Deus. Seu Lindsay, isto é muito precioso e ótimo. Eu estava ligando essas coisas preciosas com as diversas ofertas que acompanharam, mas ótimo. Será que nesta festa estamos aprendendo algo que, quem sabe, não é tão claro no Novo Testamento? A porção que Deus recebeu, não só agora na morte de Cristo, mas no fato este molho ser abanado ou movido diante do Senhor, a porção na sua ressurreição. E através desta porção que Deus recebeu, nós estamos vistos num Cristo ressurrecto, aceito por Ele. Nós gostaríamos muito de transmitir isto para todos os presentes aqui, sem entrar em muito detalhe. A ocasião era acompanhada de um holocausto, uma oferta de manjares, uma libação, mas não está incluído uma oferta pelo pecado. Então, pense nisto. O holocausto oferecido. Os detalhes estão aí, mas eu não quero desviar a atenção dos irmãos. O holocausto, aquele sacrifício totalmente queimado, leva-nos a pensar na dedicação intensa do Senhor Jesus Cristo, levando-o até o ponto de morrer, agora consumado, na sua ressurreição. A oferta de manjares leva-nos a pensar na perfeição da sua vida, que tornou impossível que a morte o segurasse. A libação leva-nos a pensar em Salmo 16, no ressurrecto Senhor Jesus, que podia dizer na tua presença há abundância de alegria, e na tua destra há delícias perpetuamente. E na falta de uma oferta pelo pecado, nós vemos no Cristo ressurrecto. O assunto do pecado ficou para trás, resolvido, não havendo mais sacrifício pelo pecado. Sr. James. Seu Tomás, voltando para a pergunta de seu Crawford, para que sejais aceitos, será que Romanos 5 e versículo 10 não ajuda? Combina realmente com aquilo que seu Lindsay já apresentou?
Fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Este é o passado, leva-nos a pensar na Páscoa. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aceitação no presente e no futuro, através de um Salvador vivo. Seu Crawford, queria entender o termo para o israelita daqueles dias, ou queria entender o termo, vamos dizer, servindo-nos do tipo, servindo-nos da figura, qual? Ah, tá. Mas isto tinha uma lição para aquela gente também. Em primeiro plano. Este assunto tem sido ampliado. Eu espero que tenhamos compreendido. Estou me lembrando que Deus deu uma lição para este povo. Era para dar a Deus o primeiro lugar. E fazendo isso, eram aceitos. Pois foi o nosso ponto de partida. E agora foi muito longe e eu espero que tenha sido claro. Oh, ficou claro? Né? Oi, Francisco. Né? Mais ou menos? Passa um pouco de mais ou menos. Passa. Se lembra de Noemi e Ruth? Quem sabe as duas entraram na cidade de Belém. E diz, né, no final do capítulo 1, no princípio da cega das cevadas. Nesta época, sim. Talvez fosse no dia das primícias, quando o molho estava sendo movido lá em Jerusalém. E o que vê nisto? Um novo começo, pelo menos para essas duas mulheres. É isto. Uma mulher desviada, sendo recuperada. E temos uma gentia, agora entrando no gozo da sua salvação. Eu posso ver isto. Tomás, Deus estava dando aqui instruções, ensinos de coisas que eram para ser feitas naquele tempo, e foram, mas a sua aplicação não é coisas que são cumpridas agora, compreendidas agora, depois da morte do Senhor Jesus. O israelita fazendo isso naquele tempo, ele não saberia o significado daquilo. Eram coisas para, depois tipificavam, representavam a morte do Senhor Jesus, aplicadas para os nossos dias. Eu acredito que o israelita tinha muito que pensar, meditando em cada aspecto dessas festas e muito que aprender. E como eu disse para nosso irmão Lindsay aqui, eles estavam criando história para aquela progressão bíblica. A plenitude vinha no Novo Testamento com a vinda de Cristo. Mas todo este pano de fundo era fundamental para preparar o mundo, através da nação de Israel, para a vinda e a morte do Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição. Então, eles desempenharam um papel fundamental na progressão da revelação divina. E eu tenho absoluta certeza que, ao mesmo tempo, aprenderam muito em examinar e ponderar o que Deus ordenou. O Senhor já comentou que não havia sacrifício pelo pecado. Quem sabe é necessário mencionar em Números 28 que é a primeira vez nas festas, nas ofertas ligadas com as festas, que temos a libação, que fala do gozo, fala daquela porção que Deus estava recebendo da ressurreição do Filho dele. Muito obrigado. Eu não tinha feito essa observação.
não está incluído nos pães asmos. Isto é muito interessante, porque a libação tem diversos sentidos. A libação era uma oferta derramada. Pode significar uma pessoa que se derrama no serviço de Deus, mas tem também o símbolo de alegria. Então, eu encontrei uma referência em Salmo 16. O Senhor Jesus, em ressurreição, encontrou a abundância de alegria, delícias perpetuamente, na presença de Deus ao ressuscitar. Eu liguei isto com a libação. E nosso irmão está dizendo que a libação aparece só a partir das primícias, e dali para diante é quase sempre, né? É um detalhe precioso. Estou pensando de novo nas primícias. Certamente houve uma semelhança entre as primícias, isto é, aquele molho que foi apresentado ali no templo, e o restante da cega, neste caso das cevadas. Estou salientando o fato que houve uma semelhança. Então, estou me lembrando de um versículo em Hebreus capítulo 2. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Irmãos. Estou destacando o fato que há uma semelhança entre as primícias e o restante. Nós fazemos parte do restante da cega. Tá? Cristo as primícias. Tá? Então ele nos chamar de irmãos. Uma semelhança entre ele e nós. O que era feito esse molho, depois de ser mostrado para Deus, foi movido perante o Senhor. Um movimento assim, como para dizer, Senhor, toda ele é teu, dos teus nós te rendemos. Aguardamos seu pensamento. Não, eu estava perguntando, e depois disso, porque nós lemos aqui que havia um cordeiro sacrificado, havia a oferta de manjares, havia a libação, era o cordeiro, a farinha e o vinho. E esse molho, depois de ser movido, mostrado a Deus, o que era feito dele? Alguém sabe? Eu não encontrei nenhuma referência, mas talvez o irmão saiba. Não, só uma pergunta. Eu não encontrei. Não. Ele cumpriu a sua finalidade, a apresentação. Era colocado fora ou levado para casa? Eu acho que bem podia ter sido levado de volta para casa. Aproveitando este pensamento, quem sabe, nós falamos ontem sobre o restante do cordeiro, aquilo que sobrou, sabe? Era para queimar. Mas alguém faz uma comparação entre o cordeiro que sobrou e o pão que sobra depois da ceia do Senhor. Mas este ensino sobre a necessidade de queimar o pão que sobra, para falar francamente, é ridículo. Não há necessidade de queimar o pão
que sobra depois da ceia do Senhor. Discretamente pode ser, se pode livrar do pão, discretamente dando para uma pessoa necessidade. Eu acho que no caso do sacrifício do cordeiro, não podia aproveitar depois do terceiro dia, por causa que a nossa meditação a respeito da pessoa de Cristo, que trazemos a Deus no primeiro dia da semana, precisa ser uma coisa fresquinha, não algo do mês passado ou toda a vida a mesma coisa. Acho que não tem relação com o pão. O pão é apenas um símbolo, né? E agora, irmãos, a festa de Pentecostes, temos quase meia hora. Pois não, seu Roberto? Só uma coisa, esse primeiro molho aqui apresentado ao Senhor, ele num sentido era simbólico de toda a colheita que vinha depois. E a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ele como as primícias, é a garantia absoluta que todos os que são dele serão ressuscitados na sua vinda. Queria comentar? Eu queria citar aquele versículo em 1 Coríntios 15, isto é, depois de deixar as primícias. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, Cristo as primícias. Mas isso em si indica que há algo a seguir. As primícias. Isto. Então, a ressurreição de Cristo é uma garantia da nossa ressurreição. E mesmo da ressurreição de todas as pessoas. O Senhor gostaria de comentar Cristo as primícias, e vamos pensar na ordem da primeira ressurreição, começando com os santos da igreja, quem sabe as duas testemunhas, ali em Apocalipse, os santos da tribulação, martirizados no final da tribulação, e assim se encerra a primeira ressurreição. Mas tem depois a ressurreição para a condenação, mais ou menos 1000 anos mais tarde. Mas o Senhor pega o que eu tenho na minha mente, Cristo as primícias, mas isso indica que tem algo a seguir. E quantas etapas nos deu aí? Cristo as primícias, daí a ressurreição dos santos na vinda do Senhor Jesus Cristo até os ares, a primeira etapa, ou a primeira etapa seria a de Cristo. Segunda etapa, a ressurreição das duas testemunhas, Apocalipse 11, uma terceirinha. E a quarta etapa seria aquela ressurreição dos santos no final da tribulação. O termo primeira ressurreição indica o caráter. Não se refere tanto ao número. É um contraste com a segunda morte. Trata dos salvos, seja qual for a etapa. Quanto aos não salvos, é uma ressurreição realmente, mas para condenação, que resulta na segunda morte, o lago de fogo. Nós procedemos com cautela. Nós queremos agora meditar na festa de Pentecostes, destas semanas. Seu Tomás? Fala. É Luiz Antônio. Luiz Antônio aqui na... Sim. Antes de entrar, só o versículo que o Sr. James já citou, em 1 Coríntios 15, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Por que essa diferenciação? Cristo ressuscitou
dos mortos, ou de entre os mortos, e foi feita as primícias dos que dormem. O senhor poderia nos destacar essa? Ele ressuscitou dos mortos porque ele deixou todos os mortos em seus sepulcros, com a exceção daqueles que ressurgiram junto com ele. Então, dos mortos ficaram para trás e ele saiu do sepulcro. E a segunda parte, as primícias dos que dormem. No Antigo Testamento, o termo dormir se usa para salvo e não salvo. Mas no Novo Testamento se reserva exclusivamente para os salvos. E se refere aos seus corpos, não às suas almas. As almas estão com Cristo. E o Senhor Jesus é as primícias da ressurreição de todos os salvos. A colheita será composta de todos os salvos. Que eu queria colocar é que nós temos na festa das semanas uma colheita, mas prevê a salvação de pessoas, que não deixa de ser uma ressurreição espiritual, conforme Efésios 2:1. Porque a festa de Pentecostes quinquagésima é o sentido dessa palavra Pentecostes. 50 dias, 7 semanas, após as primícias que acabamos de examinar. Mas não deu uma ressurreição dos mortos ali. Não deu. Mas deu uma grande colheita de almas salvas no dia da Pentecostes. E agora nós lemos da nova oferta de manjares. 2 pães de movimento, levedados. Vamos pensar nesses 2 pães de movimento levedados. Eu sigo a interpretação normal, que nós temos aqui o início da igreja. Eu não disse que as 2 festas celebrados no domingo, no primeiro dia da semana, não era de interesse especial para nós. O início, então, da igreja. Muito fruto, diz João 12. Muito fruto, a igreja. Mas a igreja é composta de judeus e gentios. 2 pães levedados. Por quê? Provavelmente tenham usado pães levedados nesta safra. Mas para nós nos lembramos de que esta igreja, sim, o corpo de Cristo, maravilha, mas ainda há nela fermento, o mal. Olha Atos capítulo 5. Olha os males que surgiram. Então nós temos na festa de Pentecostes, ou das semanas, o estabelecimento, o começo da igreja, o corpo de Cristo, composto de judeus e gentios. Vamos pensar nisso. Então, Tomás, na Páscoa era oferecido pães, mas não poderiam ter fermento. Aquilo que representava o Senhor Jesus Cristo não poderia ter mancha, não poderia ter fermento. Agora
esses pães são levedados, porque estão representando pessoas, agora fazendo parte da igreja. Tem fermento. É isto. Tem um versículo, acho importante fazer referência em Êxodo 34. Eu vou ler as palavras. Êxodo 34, 22. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da cega do trigo. Nos lembrando do versículo que o Senhor já citou em João capítulo 12, de uma maneira especial, o grão do trigo já caiu na terra, e agora é o fruto, agora é a cega, começando, é o começo da cega do trigo. Pentecostes. Ainda sobre os 50 dias, Pentecoste, nós sabemos que nesse dia se cumpriu a vinda do Espírito Santo. Queria ouvir isso mais. Aonde nós aqui nesse livro temos mais informações sobre isso também. Essa profecia que se deu e cumpriu-se. Eu acho que a descida do Espírito Santo era indispensável para a formação. Eu acho não. É verdade. É verdade. 1 Coríntios 12, versículo 13. Todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo. Então, sem que o Espírito tivesse vindo, como veio em Atos 2, isto aí não podia acontecer. Então, a presença do Espírito está previsto aqui. Não podia ter, vamos dizer, os 2 pães de movimento. Não podia ter a igreja composta de judeus e gentios em Atos 2, sem que o Espírito Santo tivesse vindo, atendendo, cumprindo a promessa do Senhor Jesus Cristo. Seu Henrique não... Está mais ou menos dentro do padrão. A ordem destas festas merecem a nossa atenção realmente, porque já descobrimos ontem que a Páscoa tinha de acontecer antes da festa dos pães asmos. Isto é, uma pessoa querendo ter uma vida santa, agradável a Deus, tem que apreciar o valor do sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus. Tem que ser salva essa pessoa, querendo viver uma vida santa. Mas primícias tinha de anteceder a festa das semanas. Tinha. Porque o Salvador tinha de ser ressuscitado antes da vinda do Espírito Santo. Então, estou só apenas dizendo que a ordem das festas é muito importante. Eu quero citar um versículo, a lei de João, capítulo 7. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. O Salvador tinha de ser glorificado antes da descida do Espírito Santo. Assim nós lemos aqui, a primícias tinha de anteceder as semanas. Estão mistificados, pessoal? Tem alguns olhares vagos aí. Oi, seu Carlos. Mistificado ou edificado? Como é que fica? Escolhemos um dia muito bom para estudar essas festas, né? Que haja um calor nos corações também. 2 décimas de farinha branca, farinha
pura, vamos dizer. Isso leva-nos a pensar em Cristo. E o fermento, isto é, pães levedados. Temos aqui um elemento do mal. Será que nós podemos ver ali o pecador salvo pela graça de Deus? A união de Cristo, a cabeça, e o corpo, composto de judeus e gentios, pecadores. É isto. Seu Paulo? Está ligado com os pães asmos. O senhor já destacou um pouco o mal na igreja, desde Pentecoste até os dias de hoje. Mas em tudo isso, esse não é o que traz alegria para o crente, o mal em nós, o mal na igreja. Eu acho que aquele que leu o livro de Macintosh agora, Levítico, pode apreciar bem essa passagem dos pães asmos, que fala do pecado que em nós habita, que nos traz tristeza, mas também ele nos faz olhar para os recursos que foram consumados na expiação. Seu Paulo está nos dizendo que não devemos nos conformar com a presença em nós da natureza pecaminosa. Devemos nos servir dos recursos para que não brote. Davi, eu achei que ia usar o microfone. Ele vai usar mesmo. Só o detalhe da mistificação, ninguém precisa ficar desanimado por não captar 100% da discussão, porque é assim mesmo quando a gente ouve uma coisa pela primeira vez. O Senhor Jesus falou em parábolas para a multidão, Mateus capítulo 13. Para os discípulos, ele ajudou eles a entender as parábolas. E essas festas, elas são semelhantes às parábolas do Novo Testamento. Elas são festas ordenadas por Deus que contêm um ensinamento precioso que a multidão daquela época não apreciava, mas nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a apreciar as maravilhas contidas nessas festas, as verdades contidas, e da maneira que cada um pode ser entendido como uma parábola, como um ensinamento próprio, extremamente proveitoso para cada um de nós. E tomados em conjunto, nós vemos como Deus, lá no início, tinha um plano e cumpriu certinho até a nossa era, aquele intervalo. E assim, tão certinho quanto o passado foi cumprido, o futuro também há de ser cumprido nas 3 festas que faltam. Então, nós não estamos acostumados a ouvir falar nem a estudar essas festas. Por isso ela é um pouquinho difícil de captar na primeira vez. Mas todo mundo sabe quando lê a parábola do semeador, o que significam aquelas terras. É a atitude do coração humano frente à semente que é semeada, que é a palavra de Deus. Então isso não mistifica ninguém, porque nós ouvimos muitas vezes. Então isso aqui talvez é a primeira vez que alguns ouvem e não desanimem, ouçam e captem 10%, porque da próxima leitura vai captar mais 10% e assim por diante, até ser bem fácil de entender. Então eu só espero que isso anime alguém que estava um pouco desanimado. Eu era um guri de uns, talvez 13, 14 anos, quando um homem me pegou na sala dele e abriu a Bíblia em Levítico 23 e começou a apresentar isso aí para mim. Eu achei uma maravilha que as coisas do futuro estavam contidas ali no Velho Testamento. Então, naquele dia entrou uma semente, uma clara visão
Ainda não tenho. Melhorou um pouco. Mas entrou um começo, naquele dia, mesmo não sendo eu salvo naquele tempo. Então vamos tomar ânimo, mas nosso irmão está... Seu João. Eu quero chamar a atenção para o fato de quando os 2 pães foram movidos. Note bem versículo 20. Em versículo 19, lemos de 2 cordeiros de um ano por sacrifício pacífico. E junto com estes 2 cordeiros, é a hora que estes pães, com o fermento, estão movidos diante do Senhor. Já ouvimos, não é normal ter um pão levedado sendo aceito ao Senhor. Mas acho que aqui temos a chave. É o valor de Cristo. No seu caráter, visto nos 2 cordeiros, sacrifícios pacíficos. Ele aceita diante de Deus a nossa comunhão, porque o sacrifício pacífico e nós, tendo comunhão, podendo gozar junto o valor dele. E nesta hora, que está aceito diante de Deus, vamos notar bem o resultado. Versículo 20 ainda. Santidade serão diante do Senhor. Então, aí é a chave. Estes pães com fermento, Deus não está dizendo, pode ter o pecado. Não. Muito ao contrário. Deus reconhece a propensidade de mal em nós. Mas nós devemos ser santos ao Senhor. Muito bem. Seu Tomás, eu não sei se já ficou totalmente claro, mas eu quero fazer a pergunta: por que 2 pães? Eu sei que o senhor já tocou no assunto, mas quem sabe é bom responder essa pergunta. E nisto aí eu sigo meus irmãos de muitos anos no seu ensinamento, que os 2 pães trazem o conceito de união. União. Que união? Bom, nós sabemos que no corpo de Cristo é um corpo só, é uma união, mas uma união composta de judeus e gentios, criando uma nova entidade, o corpo de Cristo. Então, 2 pães, judeu, gentil. Tem algum problema com isto? Não, eu não tenho, eu só queria que fosse esclarecido assim. Então nós temos 2 pães, mas o senhor falou em união, uma só oferta, composta de 2 pães. Ótimo, eu não me lembrei disto. Eu não sei se eu posso incomodar os estudantes aqui com um detalhe. Posso, mas não vai demorar. E na leitura que nosso irmão, seu João, fez de Êxodo 34, esta festa das semanas também é chamada primícias. Então não faça confusão, veja bem qual a festa. Primícias como? Da segunda colheita, da colheita de trigo. Não esperaram que colheram tudo. Não. Levaram os pães, estes 2 pães, no início. Então, é só isto. E queremos passar nos próximos minutos para as trombetas. Seu Lindsay e depois seu Roberto. Seu Lindsay, não ia falar? Tudo bom, mas eu só queria mais uma explicação sobre a descida do Espírito Santo. Falamos na descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, tá? Mas qual foi a diferença a partir do dia de Pentecostes, então, neste mundo? A atuação do Espírito Santo antes do dia de Pentecostes e depois do dia de Pentecostes.
Eu diria que ele operava, vamos dizer, desde os céus. Mas veio, eu não uso o termo a segunda pessoa da Trindade, mas veio o Filho. E isto foi a maravilha das maravilhas. E o Filho foi rejeitado e crucificado. Bem que o Todo-Poderoso podia ter dito, chega! Não. Ele mandou o Espírito Santo. Então, a atuação dele, estando aqui no mundo, é uma atuação mais intensa, destacando a criação do corpo de Cristo. E outras coisas, muitas outras coisas que o irmão entende bem. A orientação, ensinamento, a apresentação das coisas de Cristo para nós. E lá se vai, é um assunto para uma semana de reuniões. Mas no Antigo Testamento, vamos dizer, ele vinha sobre pessoas, fornecendo-lhes poder para fazer certas obras específicas. Às vezes, habitava dentro de certas pessoas, no Antigo Testamento. Mas sempre depois de executar aquela obra específica, se retirou. Mas a partir do dia de Pentecostes, ele habita permanentemente. É muito dentro bom do crente. destacar isso. Então, só dando um exemplo, em Salmo 51 nós lemos de Davi, na hora de pecar, ele orou, não retires de mim o teu Espírito Santo. O crente dessa época nunca vai ter que orar assim. Seu Roberto. Seu Tomás, um detalhe, versículo 17. Das vossas habitações trareis 2 pães. O primeiro molho veio da cega, lá da lavoura. Agora, das vossas habitações. O que nos faz pensar isso? É que o pão estava feito em casa. Um povo abençoado, os celeiros, quem sabe, cheios da colheita do trigo, e agora eles fazem o pão. Eu acho que era no início da colheita. Antes de encher os galpões. Esse pão aqui, esses 2 pães eram no início? Seria no início. Mas são contadas 7 semanas inteiras? No versículo 15? Não, depois da ao cega. Cortar, os primeiros, estava tudo pronto, florescendo. Então, a primeira parte seria novamente para o Senhor. Só cozido os pães, preparado em forma de pão, não em feixe. Qual era o seu pensamento? Não, Seu Roberto, posso dizer, a safra da cevada já terminou. Então, quem sabe neste sentido eles tinham bastante em casa, porque já passou a safra da cevada durante essas semanas, mas eles só estavam começando a safra do trigo. Sim, o meu pensamento era esse. Eles tinham em casa a farinha já, prepararam os pães e trouxeram e apresentaram ao Senhor. Estou pensando em algo simples. Nós, o povo de Deus hoje, somos abençoados. Deus tem derramado as suas bênçãos sobre o seu povo. E quando nos chegamos a Ele, podemos oferecer nossa gratidão, nosso louvor, baseado em tudo que Ele fez e as bênçãos que nos deu. Valeu muito, seu Paulo. Seu Tomás, realmente a festa, as instruções terminam em versículo 21. Mas versículo 22, por que está aqui? O desejo de Deus para atender o estrangeiro, a viúva, nós sabemos que também podia, em outras passagens, colher daquilo que sobrou da cega. Mas por que está aqui estas instruções? Pode continuar, seu João. Pode continuar. Será que
a vinda do Pentecoste traria não só a bênção para o povo servindo a Deus, mas interessado no bem dos outros. Não só servindo a Deus, quer dizer, Pentecostes já há algo sendo oferecido, aceito por Deus nos pães, mas alimentação, interesse, indo para todos, inclusive o estrangeiro. Quer dizer, neste período da graça, o interesse de Deus é ter um povo que vai espalhar o Evangelho mundo afora. Olha, seu João, eu não quis colocar porque eu não vejo com clareza o que os outros veem, que aqui nós temos aquela cega depois da retirada da igreja no tempo da tribulação. Como eu não vejo isto com meus olhos, eu não quis colocar. Sim, mas qualquer estrangeiro que se salvar fará parte do corpo de Cristo. Jores estava... Desculpe, eu só ia dizer, será que poderíamos aplicar assim, que agora, fazendo parte da igreja, que é o corpo de Cristo, nos regozijando nas bênçãos que nós temos em Cristo perante Deus, não deveríamos nos esquecer do estrangeiro que ainda não tem tais bênçãos? Ah, sim. Eu penso que é assim, Sr. James. Eu penso que é assim como o senhor está expondo. Mas o Juarez desistiu? Desistiu, Juarez? Esse aí está com uma ficha na mão. Eu só ia pegar uma carona do Roberto, mas eu acho que isso vai nos conduzir um pouco mais para trás. Talvez não seja interessante agora. Comente. Eu só estava notando que o pão com fermento saía das habitações, das casas. Então eu estava só notando como o Espírito Santo é muito preciso e sábio nas suas palavras. Há um contraste com a oferta dos pães asmos, quando não deveria haver fermento nas casas. Então, naquele quadro, naquela figura, nós vemos o desejo do crente ser santo e agradar a Deus. E viver uma vida de santidade, sem pecado. Mas, conforme o senhor já destacou, é quase inevitável isso na vida do crente. O pecado, infelizmente, ainda existe. Então, aqui, o pão levedado sai das habitações, de dentro das nossas casas. Uhum. Mas muito obrigado. Temos bastante o assunto. Já tem? Tem um, tá. Eu só gostaria de aproveitar a oportunidade para o senhor esclarecer o que significa holocausto, oferta de manjares, expiação. 15 minutos para a festa das trombetas. O holocausto totalmente consumado. Estão encostando um no outro. É o sacrifício totalmente consumado. Dedicação máxima, como aquela vista no Senhor Jesus. Manjares era o acompanhante, sempre ligado com a vida, e notadamente a vida perfeita do Senhor Jesus. Que mais vinha? Era só isso? Oferta pelo pecado seria, isso trata do assunto de alguém que pecou e indica que Cristo morreu por nossos pecados. Mas é um assunto de uma semana isto. Trombetas, né? Eu não estou com tanta pressa porque não são muito fáceis. Talvez precise pensar nos versículos 23 a 25 por um momento. Pois eu estou nessa luta há 10 minutos. O pessoal quer ficar. Sobre a expiação do pecado, tem em versículo 19, falou do fermento, mas tratou do remédio em seguida.
Então, nós vemos aqui um espaço entre a festa das semanas e a festa das trombetas, desses versículos aos quais eu queria chegar e aqui o seu Henrique chamou a atenção. No final do versículo 22, seu Tomás, temos esta declaração: Eu sou o Senhor vosso Deus. Aparece novamente no final do versículo 43. Como eu disse ontem, versículos 1 a 3, a primeira sessão, 4 a 44, a segunda sessão deste capítulo. Mas versículos 4 a 44 se divide em dois. 4 a 22, terminando com esta declaração: Eu sou o Senhor vosso Deus. Como se fosse a assinatura divina. No final da segunda sessão, versículo 23, Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, isso ajuda para nos ver que há uma distinção agora, um intervalo, como nós lemos aqui. Termina a primeira sessão, e agora estamos entrando numa outra sessão, começando com as trombetas, depois deste intervalo. E sem entrar nos detalhes, este intervalo, ao longo dos anos, era variável quanto ao seu comprimento. Não era definido este intervalo ao longo dos anos. Pode ser uns dias a mais, pode ser uns dias a menos cada ano. A era atual é indefinida. Não se sabe o comprimento. Pode terminar hoje, pode terminar amanhã. Isso é muito importante. Será que todo mundo pegou isto? Porque é variável? A festa das promessas, já explicamos hoje, começou no sábado, no dia depois do sábado, depois da Páscoa. A Páscoa foi decidida pela data, dia 14. Pode ser uma segunda, uma quarta, uma sexta, o dia diferente cada ano. E o dia das primícias, também 50 dias depois, decidiu a festa das semanas. Mas estamos voltando agora ao calendário lunar. Dia 1º de setembro, a festa das trombetas. Então, esta época atual podia ser diferente ano em ano, por causa desta questão de calendário. Não sei se todo mundo pegou isto. Mas é necessário. Então, vai ficar trombetas para amanhã? Né? Não, ainda tem 10 minutos, hein? Qual é o tempo? Pelo menos 6 minutos, pelo menos. Mas o Senhor não vê o arrebatamento aqui. E o chamamento de Israel para a sua terra. Há várias passagens da Bíblia. A mais destacada é Isaías capítulo 27. E eu creio que se cumprirá não no arrebatamento, mas na volta do Senhor Jesus Cristo até a terra. Naquele dia se tocará uma grande trombeta. E os que andaram perdidos pela terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir, e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. O cumprimento da festa das trombetas. Mateus 24 e 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, a festa das trombetas
era um anúncio, uma memória de jubilação, um anúncio feito, preparando. É como nós, por exemplo, no mês de conferências, olha, este é o mês de tantas conferências. Eles entraram num mês especial. Dia 10, dia da expiação. Dia 15, a festa dos tabernáculos. Então, no começo do mês, a festa, chamada aí festa, das trombetas, anunciando, se aproxima o quê? O dia da expiação, que leva-nos a pensar no arrependimento da nação de Israel que ainda existir no final da tribulação. Seu arrependimento, seu aproveitamento da fonte aberta para o pecado e para a injustiça, conforme Zacarias capítulo 14, versículo 1. Abrindo o caminho para a grande celebração milenar da festa dos tabernáculos, que conforme o último capítulo de Zacarias é ligado e acontecerá de verdade durante o reino milenar. E assim vemos a visão panorâmica completa. Seu Tomás, aqui atrás. Sim, senhor. Uma pergunta bem rápida, bem simples. Eu sei que o senhor está mencionando o Novo Testamento, mas a passagem aqui do Antigo que menciona literalmente a palavra trombeta, esta é a minha dificuldade neste momento. A que eu citei foi Isaías 27 e versículo 13. É isto, e temos outras referências. Temos Números capítulo 10, mas aí é outra palavra, né? Temos Salmo 81 e versículo 3 e Salmo 89, 9 e 15. Deu para escrever? São referências, creio eu, não Números 10, mas essas outras são referências a esta festa. E aqui, seu Tomás, no texto em Levítico, onde está essa festa? Versículo 24? 24. Memória de jubilação. Seria isso? Não tem a palavra trombetas aqui. Pois Esse é. que o Alexandre está falando. Ah, tá. Não está aqui a palavra, né? Memória de jubilação é o termo, né? Eu vejo agora o problema, Alexandre. Eu estava pensando que Santa Convocação estivesse se referindo às trombetas, não é isso? Versículo Não tem dúvida. 21. Vamos ter que achar o termo. Existe uma outra versão de Almeida revisada que traz alguma coisa sobre trombeta, olhando agora há pouco aqui. A própria palavra jubilação está traduzido tocar trombeta. Obrigado, eu tinha estudado isto, João. Mas de qualquer maneira, foram tocados tais trombetas neste dia, nós sabemos. No cumprimento, meus irmãos, devemos destacar aqui hoje, muitas vezes nos esquecemos. No dia da graça, o povo de Israel, à luz de Romanos 9 a 11, Deus tem deixado para o lado. Tem sido julgado por causa da sua incredulidade. Mas isto não quer dizer que Deus não tem um futuro bendito e há de cumprir todas as promessas dele para este povo. Então, na vinda do Senhor Jesus Cristo, há de se cumprir o que temos aqui.
a bênção voltando, principalmente estamos agora pensando ao fim da tribulação, na vinda do Senhor como Rei. E, mais uma vez, a nação sendo, todos os membros trazidos de volta, e para a bênção da nação. Deus não se esqueceu, irmãos, de Israel. Seu Tomás, o Senhor Jesus Cristo morreu na Páscoa, no dia 14. Ressuscitou no primeiro dia da semana. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, no dia na festa das semanas. O Senhor acha que alguma coisa espetacular, é notável mesmo neste mundo, há de acontecer no primeiro dia do 7º mês, em Israel. Será que vai haver uma proclamação chamando os judeus para a sua terra, no primeiro dia do 7º mês, num destes anos? Agora. Eu não sei. Eu ligo isto com a descida do Senhor Jesus Cristo até a terra. E que dia vai ser isto? Pessoalmente, eu tinha pensado, Sr. Tomás, que Israel será chamada, a nação será chamada para sua terra, a fim de enfrentar os dias da grande tribulação. Tem que passar pela tribulação, a fim de produzir arrependimento. Então a nação será preparada para receber o Messias. Aí já é algo diferente. Um pouco diferente. Este chamamento para Israel a se congregar na sua própria terra há de acontecer depois do arrebatamento. Não temos como fixar a data do arrebatamento. Não temos como. Mas eu imagino, no meu pensamento, que, num certo ano, no primeiro dia do 7º mês, há de haver uma proclamação mundial, chamando os judeus de volta para sua terra, a fim de passar pela grande tribulação. Mas o cumprimento desta festa, certamente à luz de Mateus 24, não é nesse sentido, Lindsay. O dia da expiação leva-me a pensar mais na vinda de Cristo, na segunda etapa da segunda vinda de Cristo. Mateus 24 e 30 é a vinda do Filho do Homem. Mateus 24 e 31, Ele, Cristo, enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos. Acredito que isto seja o cumprimento da festa. Sim. Mas chamados os escolhidos para onde? Para a terra. Exatamente. Sim, mas eu não estou convencido que é algo ligado com algo antes da vinda do Filho do Homem, visto na festa. Mas eu acho que a grande tribulação é necessária para Israel. Tem que passar pela grande tribulação. Mas não precisa estar na terra para passar. Esta é a minha dificuldade. Está disperso até depois. Vai ter a parte na terra durante a tribulação que vai receber o homem do pecado, etc. Sem dúvida, a nação vai existir. Mas não precisa ser tudo, porque nós lemos que depois da vinda do Messias vai ser chamado das nações. Então vai ser espalhado até depois. Nós não vamos entrar mais. Eu posso me referir a Zacarias, sabe? Estão ali em Jerusalém. Quem faria esse chamado? Quem faria o chamado? Algum homem? Ou Deus? Isso eu não sei. Pode ser um tipo de instintivo aqui dentro do judeu. Pode ser uma proclamação feita pelo primeiro-ministro israelense. A gente não sabe. É angélico em Mateus 24. Está entregue.